Oi, pessoal. Bem-vindos. Estamos aguardando a Maria Lúcia para a gente poder dar início, tá bom? Só mais um minutinho, por favor. Boa noite, Milton. Boa noite, Regina. Boa noite, vocês que estão entrando aqui nessa live do Amor Exigente. Por causa da gente não conseguir nos reunir, a gente está fazendo por aqui, né, as nossas reuniões. É preciso caminhar, meus companheiros, romper nossas amarras e grilhões, banir tudo que nos faz prisioneiros. Vencer toda a preguiça e A Maria Lúcia já está conectando, tá, pessoal? Boa noite. Boa noite. Como você está, Maria Lúcia? Vou cada vez melhor. E você? Cada vez melhor. Buscando, né? Ficando cada vez melhor cada dia, né? Cada dia um desafio novo, né? Para a gente poder melhorar, né? Verdade. A gente vai aprendendo, né, Érica? Devagarzinho nós vamos aprendendo. Todo dia, né? Todo Bom, dia. quem já está chegando aqui na live, eu vou pedir, por favor, né, para avisar ou chamar quem ainda, né, pode participar com a gente. Eu já vi o pessoal aqui de Pinga, Jaú, Matão, Que bom, hein? Sejam bem-vindas, meninas. a Heloísa. Como chama a cidade da Heloísa mesmo? Ribeirão Bonito. Ribeirão Bonito. Muito bem, então hoje nós vamos. Já vi que o Luiz Fernando está por aí também. Ah, já entrou, né? Boa noite, professor. Bom ver você. Sentir você. Nós já ficamos um pouquinho à tarde, mas agora vai ser minha prova de fogo aqui, mas tudo bem. Por quê? Você prova de fogo? Porque o diretor-geral de grupos vai assistir Ah, que bom! Vai participar conosco, então. conosco. Seja bem-vindo, Luiz Fernando. Bem-vindos. Olha, Belém do Pará, que Belém do legal, Pará, que bom, né, Sandra? Sandra Sandra, Sueli. que Seja você pode bem-vinda, Sandra. nesse momento aqui conosco. Luiz Fernando, bem-vindo. Obrigada, viu, por estar aqui. A Regina de Ribeirão Bonito também, que bom. Sejam bem-vindos. Muito barulho. Bom, vamos dar início, Maria Lúcia? Vamos. A gente vai dar continuidade ao, né, o propósito da gente estar se unindo, né, estar mais próximos, mesmo vivendo esse momento de isolamento. E para que o nosso compromisso aqui com o amor exigente, com essa proposta, né, de mudança de vida fique cada vez mais forte, hoje a gente vai estar refletindo sobre o princípio ético, que é a obediência. Para a gente, né, começar, eu queria lembrar vocês de duas coisinhas importantes. Que a gente combinou na semana passada, que quem pudesse, né, que tivesse essa possibilidade, traria hoje um caderninho para a gente fazer algumas anotações a respeito do que a gente vai refletir. E depois, mais para o final, a gente vai orientar de uma outra, né, como a gente pode usar melhor essa ferramenta. Nós estamos dando continuidade, então, ao princípio que pais e filhos não são iguais, né, Maria Lúcia? Sim, pais e filhos não são iguais, é o princípio básico, né? Professores e alunos não são iguais, eu e você não somos iguais. É o quarto princípio básico e hoje a gente vai trabalhar o princípio ético. Tá bom.
Então, como a gente vai começar agora, nós vamos começar pelas duas perguntas, né? Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Primeiro dia da minha nova vida. Que bom que a gente tem a oportunidade desse momento, né? Do agora, para que a gente possa receber informação, partilhar, né? E estar unido um com o outro. Vamos fazer a nossa oração? Maria Lúcia, você pode Vamos, começar? vamos fazer, vamos aqui mentalizar cada um perto de nós, né? Cada um de vocês, todos nós, dos grupos, né? Toda a regional, né? Mentalizando a gente próximo, com o coração, cada um está aí juntinho, né? Vamos lá? Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. Bom, então hoje você começa, né, Maria Lúcia? Você vai fazer espiritualidade também, né? Eu trouxe aqui um trecho de um livro que eu li, chamado E para o Resto da Vida, de um autor chamado Wallace Leal Rodrigues. Ele era escritor, jornalista, diretor de cinema. Eu gostei muito desse trechinho e eu vou trazer para a gente refletir junto. Chama O Relógio. O colégio onde eu estudava, em Menina, costumava encerrar o ano letivo com um espetáculo teatral. Eu adorava aquilo, porém nunca fora convidado para participar, o que me trazia uma secreta mágoa. Quando fiz 11 anos, avisaram-me que finalmente eu ia ter um papel para representar. Fiquei felicíssima, mas esse estado de espírito durou pouco. Escolheram uma colega minha para o desempenho principal. A mim coube uma ponta de pouca importância. A minha decepção foi imensa. Voltei para casa em prantos. Mamãe quis saber o que se passava. E ouviu toda a minha história, entre lágrimas e soluços. Sem nada dizer, ela foi buscar um bonito relógio de pulso do papai e colocou em minhas mãos, dizendo: O que você está vendo? Um relógio de ouro com um mostrador e ponteiros. Em seguida, a mamãe abriu a parte traseira do relógio e repetiu a pergunta. E agora, o que você está vendo? Ora, mamãe, aí dentro parece haver centenas de rodinhas e parafusos. Mamãe me surpreendia, pois aquilo não tinha nada a ver com o motivo do meu aborrecimento. Entretanto, calmamente ela prosseguiu. Esse relógio, tão necessário ao seu pai e tão bonito, seria absolutamente inútil se nele faltasse qualquer parte, mesmo a mais insignificante das rodinhas ou o menor dos parafusos. Nós nos entreolhamos e, no seu olhar calmo e amoroso, eu compreendi sem que ela precisasse dizer mais nada. Essa pequena lição tem me ajudado muito a ser mais feliz na vida. Aprendi com a máquina daquele relógio quão essenciais são os meus deveres e os mais difíceis obstáculos da nossa vida. Não importa que sejamos o mais ínfimo parafuso ou a mais ignorada rodinha, desde que o trabalho em conjunto seja para o bem de todos. Eu percebi também que se esse esforço tiver êxito, o que menos importa são os aplausos externos. O que vale mesmo é a paz do espírito do dever cumprido. Então, quando a gente traz para o nosso grupo, para a nossa reflexão, nós podemos pensar, eu penso assim, a importância de cada papel que exercemos no nosso grupo, na nossa família, na sociedade. A importância da gente saber que nós estamos fazendo parte, né? A importância de respeitar uma hierarquia, a importância de cumprir as regras determinadas, né? Então, foi a minha reflexão hoje. Eu espero que todos aí também pensem um pouquinho, porque às vezes a gente fala assim, mas eu não sou nada, o que eu vou fazer? Eu não vou nem analisa o que pode, o que está fazendo é importante, né? Todos nós somos peças importantíssimas desse trabalho todo do amor exigente, né? E aí a gente começa a analisar
esse princípio ético também, tá? Mas antes da gente falar do princípio ético, eu queria falar que todos os princípios são importantes para nós. A cada dia a gente tem uma reflexão, né, do princípio. E eu ponho assim como meu entendimento, se a gente não vivenciar o princípio ético, a gente não consegue trabalhar o princípio básico. Né? Então, os princípios éticos são muito importantes e sustentam a nossa proposta do AE, junto com os princípios básicos, com a espiritualidade pluralista e com a responsabilidade social. Eles formam um conjunto, né? E a gente precisa trabalhar muito isso. Eu sei que tem muitos grupos que a gente percebe que tem dificuldade em trabalhar o princípio ético, que às vezes fala assim, mas como é que a gente trabalhar? Como é que a gente coloca a meta, né? Então, hoje a gente vai tentar passar para todos que estão aqui, que estão ouvindo a gente, né, que estão assistindo a gente, como que a gente deve fazer, né, nisso, né? Esses princípios, eles devem pautar o nosso comportamento e nossa convivência social, não é? É sempre importante fazer uma análise, eu sempre falo isso, fazer uma análise de como é a ética que se faz presente na nossa vida atualmente. Como é que é a nossa ética do dia a dia, né? Os valores que eu assimilei no decorrer da minha vida, muitas vezes na família, adquirindo da família, da escola, né? Esses valores procuram me guiar, né? Através das minhas escolhas, do certo, do errado, do bem e do mal, né? Isso faz com que eu pense naquilo que eu aprendi, naquilo que eu tive desde a minha infância até agora, né? Então, nós possuímos uma liberdade de escolha que nos faz mais responsáveis nas nossas ações, né? E aí eu lembro muito de uma parte do livro da Dona Mara, desse livro da prevenção, né? Prevenção com amor exigente antes que coisas ruins aconteçam. Ela escreveu um texto que me marcou muito. Ela colocou assim, olha, devemos estar atentos aos valores da cultura dos grupos, porque elas trazem consigo as marcas de onde vieram. E quer queira ou não, essas marcas vêm à tona. Onde que a gente vai se relacionar? Cada um tem a sua história, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio, mas tem o seu comportamento. Então, ela coloca outra parte. É ético, portanto, saber o que estamos assumindo em qualquer área da nossa vida, seja no trabalho, seja na família, seja na comunidade, pois a partir desse posicionamento vamos ter que respeitar as regras dos grupos dos quais aceitamos fazer parte. Né? Então, justamente o quarto princípio básico, respeitar e cumprir as regras do lugar onde você vive e atua. Né? Então, quando foi feito esse princípio, eu imagino que também era para a gente respeitar e cumprir as regras dos grupos de apoio do amor exigente, né? Existe uma metodologia, né? Então, nós precisamos seguir essa metodologia, não podemos inventar coisas, né? Então, a gente precisa pensar muito sobre isso, né? Seria muito bom se a gente não precisasse de regras, né? Ou leis, né? Seria ótimo, né? Porque essas regras vão nos comandar, porque nós saberíamos muito bem como nos conduzir de modo que não prejudicar a gente e nem o outro, né? Mas, infelizmente, nós precisamos de regras e de leis, né? Que são impostos limites para a gente. Ó, você pode ir até aqui, a partir daí não, né? Olha onde você está caminhando, de que maneira você está lidando com isso, né? Então, eu penso, Érica, que é bem isso, né? A gente pensar em como está a nossa ética diante desse quarto princípio, tá? Esse princípio vem nos incentivar a colocar em prática o nosso respeito e a nossa dignidade, levando em conta o bem comum de todos à nossa volta. Tá? Existem inúmeros grupos nos quais nós pertencemos, não é? O primeiro grupo que a gente pertence é a família. Será que nós conhecemos bem a regra da nossa família? Concordamos com essas regras? Discordamos delas? Você ia falar alguma coisa? Não, pode continuar. Não? Então, eu penso assim, que é necessário a gente conhecer, concordar e respeitar as posturas éticas das pessoas e grupos dos quais aceitamos fazer parte. Então, se eu preciso disso, eu preciso trabalhar muito isso comigo, tá? Então, aí a palavra-chave desse princípio é obediência, né? A obediência, o que é? É o resultado do processo da compreensão e aceitação. Se a gente quer uma obediência, a gente precisa fazer claramente
as explicações, né? Para a gente fazer com que a pessoa aprenda isso, né? Então, a gente precisa pensar nisso com carinho, tá? Eu lembro muito do Mário Sérgio Cortella, que ele fala como a gente vai agir quando a gente quer trabalhar em alguma, onde a gente trabalha ou onde está a família. Ele falava sempre assim: há três palavras que a gente precisa considerar quando for fazer alguma coisa. Eu devo, eu quero e eu posso, né? Então ele fala assim: há coisas que eu quero, mas eu não posso, mas eu não devo. Há coisas que eu devo, mas eu não posso. E há coisas que eu posso, mas eu não quero. Tá? E aí, como que você faz? Como é que você tem paz de espírito? Como é que você tem um pouco de felicidade? Quando aquilo que você quer e o que você deve e o que você pode. Tá? Então, você tem que unir os dois. Aquilo que você quer é o que você deve e o que você pode. Aí você realmente está em paz de espírito. Senão, a gente vai ficar sempre, sabe, patinando em alguns comportamentos que não são os devidos, né? Você pode, assim, um exemplo dessa questão aí? Eu posso, né? Eu quero, mas eu posso, né? No nosso dia a dia, como que isso ele poderia ser expressado num exemplo? Caiu? Voltou. Voltou, né? Então, como que a gente pode? Coisas que eu quero. Muitas vezes eu quero. Qual é um exemplo que eu posso pensar aqui para você? Eu quero, mas não devo. Eu quero comer uma lasanha imensa. Eu adoro lasanha. Tá? Mas eu tenho um problema como que fala? De saúde, né? E aí eu não devo comer. Eu posso até comer, mas eu não devo comer porque vai me fazer mal, tá? Coisas que eu devo, coisas que eu posso, mas não quero, tá? Eu posso fazer, limpar a casa, por exemplo. Eu posso, mas eu não quero, tá? E tem coisas que eu posso, mas que eu devo, mas não posso. Tem coisas que eu devo. Eu me perdi aqui. Há coisas que eu quero, mas não devo. Há coisas que eu devo, mas não posso. Há coisas que eu posso, mas não quero. Tá? Então, eu não quero, então eu não vou fazer. Tá? Então, quando se tem paz de espírito, é esse. Quando o que eu quero, eu faço, né? Que eu quero, eu posso comer meu doce, minha lasanha, eu posso comer, se eu devo. E coisas que eu não posso, eu não vou fazer. Tá? Okay. E aí, o que a gente faz quando a gente trabalha a palavra obediência? Né? A obediência é o resultado do processo da compreensão e aceitação. Eu preciso compreender aquilo que eu devo fazer, o que eu posso fazer. Eu preciso aceitar isso. Bom, eu não posso fazer, eu não vou fazer. E aí eu obedeço, eu sigo uma obediência. Né? Então, se a gente passar para o grupo, por exemplo, para nossas atitudes no grupo, né, existe uma metodologia, tá? E eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa diferente da metodologia. Eu não posso fazer. Tá? Eu tenho que seguir essa metodologia. Né? Então, o horário, os dias certos para a gente ter a reunião, os horários certos, os princípios. Eu não posso aumentar nem diminuir nenhum princípio. Eu tenho que trabalhar a primeira semana a segunda semana o outro, a terceira semana a sociedade, a quarta semana o princípio ético. Né? Eu preciso obedecer isso, porque é o que faz o complemento do amor exigente, né? O que faz a gente ir para frente, o que faz a gente ficar cada vez melhor. Tá? Então, as regras, por exemplo, vamos voltar para a família. As regras da família têm que ser claras e amplamente divulgadas, porque se eu não fizer me entender, as pessoas não vão me obedecer, tá? Se eu não deixar uma regra clara para eles, transparentes, assim, com um objetivo mesmo, eles falam assim, não entendi o que você falou. Eu não fiz porque eu não entendi. Na verdade, não é isso, né? Então, a gente tem que fazer entender. A família é um grupo cujos valores e regras só serão observadas à medida que lutarmos por elas. Tá? Então, hoje, se a gente pergunta
Como vai a sua família? As suas regras da sua casa são obedecidas? Tá? Pergunto para você, pergunto para cada um de vocês aí, né? Então, o que, que eu tenho que fazer? Me modificar? Fazer? Não, não são obedecidas. Meu filho, adolescente, eu falo para ele chegar às 10 horas, ele sai, chega 10 horas da noite, ele não chega, ele chega meia-noite. Você colocou regras. E aí, o que, que você faz? Como é que você vai trabalhar aí? Ah, mas meu filho, ele não me obedece. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar, né? Se eu colocar a regra clara e objetiva, ele não vai obedecer. Se eu escrever, por exemplo, se eu falo, ele não entendeu, escrevo. Olha, nós combinamos isso, tá aqui, ó. 10 horas para chegar em casa. Tá escrito aqui. Né? Então a gente tem que colocar isso como uma mudança de comportamento se a gente não tem na nossa casa isso. Oi? A gente vê que assim, né? Nesse momento que as famílias estão juntas, né? A gente vê uma diferença, né, entre as gerações, né? Como era o sentido de obediência, né? Por exemplo, assim, da geração da minha mãe, meu pai, da nossa geração, né? Esse, eu acho que as coisas andaram se perdendo, né, Maria Lúcia, nesse sentido, né? Eu penso assim, a minha análise é assim, Érica. Na nossa casa, na minha casa, tinha regras? Tinha, tá? Mas a gente, muitas vezes, nós não tínhamos a facilidade que a gente tem hoje da comunicação, da internet, da gente fazer alguma coisa diferente, né? Então, para mim, o que o meu pai falava era lei, né? Era regra. Tá? Eu não contestava isso de maneira nenhuma. Eu acho que para muitas pessoas também são assim. E a gente, por exemplo, eu com os meus filhos, ainda consegui fazer alguma coisa assim, mas hoje, não, os pais não dão limites, né? Não tem muito diálogo. Então, acaba que deixando as coisas acontecerem da maneira sem regra, né? Então, eu acho que esse diálogo é importante, a gente voltar e pensar um pouco, não ser autoritário, né? Como a gente fala lá no princípio básico. Você tem que ter autoridade e não ser autoritário, né? Que muitos dos nossos pais eram autoritários, né? Então, essa mudança que é importante. Então, eu vi que a Regina escreveu alguma coisa aqui, mas eu não passou. Eu não sei se ela perguntou ou se ela colocou, tá? Eles Porque estão passa muito fazendo, rápido, né? né, a respeito do princípio, né? E eles estão falando que muitas vezes os pais não estabelecem regras, não são autoridade, não dão limites, né? Que os pais, né, estão afrouxando esse papel dentro de casa. Exatamente. E aí, por exemplo, nessa parte aí, você falou do confinamento, eu acho assim que a gente, até nós, né, até os adultos, né, existem regras que a gente não está cumprindo, né? A gente tinha horário, a gente tinha uma rotina, né? Mudou tudo. E por quê? Porque a gente ficou sei lá, num medo, num susto, foi juntando tudo e a gente acabou deixando algumas coisas para trás. Mas é hora da gente retomar, né? Vai acabar esse confinamento daqui a pouco. E aí, como é que nós vamos ficar? Olha, só para ter uma ideia, não estou falando de regras, mas tá dizendo, a gente está ouvindo a toda hora na televisão que a regra, não sair de casa, né, sair só quando precisar, colocar, como é que chama, máscara, né, você não ficar em aglomerações. Isso está sendo cumprido? Está sendo por alguma parte, os outros não estão. Então, o que a gente tem que fazer? Né? É, uma, Todo... Oi? uma coisa assim importante, né, da gente refletir é que assim, a regra, né, que nem na sua espiritualidade aí, por menor que seja, aquela maior que seja, lógico, primeiro a gente precisa entender por quê, mas as regras, elas precisam ser seguidas, né? Claro. Elas, de uma forma ou outra, elas vão harmonizar a convivência, né? A sociedade,
elas vão regular aquilo que não está funcionando corretamente. Exatamente, exatamente. Então, e outra coisa, por exemplo, às vezes a gente fala assim, mas como é que eu vou fazer na minha casa, né? Como é que eu vou, se a gente está junto ali, não tem como colocar regra, porque cada um está fazendo uma coisa e tal coisa. Eu lembro assim, que nós somos exemplos, né? Nós, adultos, somos exemplos. E a gente pode ser exemplo na mais cotidiana das ações. Sabe por quê? Qual que é a regra da nossa casa? Sempre. Você tem um horário, né? Você tem horário para dormir, você tem horário para comer, você tem horário para brincar, você tem horário para fazer tarefa e tudo mais. Existem umas regras da casa que eu até anotei que eu achei importante. Se abrir, fecha. Você abre o seu armário e deixa aberto. Você abre a sua gaveta e deixa aberto. Se acender, apague. Você sai de onde você está, você apaga a luz. Se sujar, limpe. Né? Você sujou e deixou para o outro limpar. Se desarrumar, arrume. Se não sabe, pergunte. Se prometeu, cumpra. Se pediu emprestado, devolva. Se não sabe fazer melhor, não critique. Né? Então, isso são pequenas regras do cotidiano que às vezes a gente deixa passar também. Né? Então, isso são pequenos exemplos que a gente vai imaginando. Olha a importância desse princípio. Né? Essa a palavrinha, gente, né? a palavrinha obediência, a palavrinha que é chave desse respeitar e cumprir as regras do lugar onde você vive e atua. Como é que você quer a sua família? Né? Qual é o que você espera da sua família? Então, e do trabalho? A gente também tem regras do trabalho, não tem? Primeira coisa, você tem que respeitar o próprio cargo que você ocupa. Tá? O cargo requer a observância de papéis específicos. Qual é o seu papel no seu trabalho? Tá? Você não pode fazer o que você quer, mas o que você tem que fazer o que tem que ser feito. Né? Não é? Você tem subordinados e você tem pessoas que você tem que responder. Né? Então, e outra coisa, apoio para que o todo funcione do melhor modo. Eu tenho que dar esse apoio, eu tenho que estar junto, trabalhando em conjunto para dar o melhor para o que a gente quer, né? Não basta respeitar passivamente o estabelecido. O indivíduo que efetivamente quer ser útil tem que dar apoio ativo para que a organização atinja o melhor da sua performance. É a mesma coisa nós vamos exigir, a gente tem que ir melhorando, fazendo curso, trabalhando, fazendo as coisas como a gente faz, né? E para melhorar, não só a gente, mas como um grupo. Oi. O Luiz Fernando, né, tá participando aqui, ele tá falando que, assim, ele trabalhou, eu assisti também essa palestra dele, a respeito de ter uma palavra forte para cada princípio, né, de fazer essa lembrança aí desses valores, né, que vão nortear aí a convivência no amor exigente. É muito importante. Essa palavra, se a gente analisar bem, ela harmoniza tudo, não é? Às vezes a gente fala obediência, mas eu vou ter que ficar obediente, vou ter que ficar certinho ali. Mas ela harmoniza as coisas. Ela faz com que a gente fique mais tranquila, né? E as pessoas também. Sim. Hoje podemos pensar em obediência como firma de ser bom. Tá certo, Fernanda, isso mesmo, né? Então, quando a gente fala de obediência, Maria Lúcia, a gente vê o outro lado, né? A desobediência. A desobediência. Não é e aí? Desobedece, isso já ficou claro, né? Lá na família, quando tem uma criança, como que a gente ensina obediência? É possível isso? É possível. Primeiro, sendo exemplos, né? Segundo, colocando os limites necessários, né? Que eu acho que isso é importante. Com diálogo. Não é tem que fazer assim porque eu estou mandando. Não, com diálogo, explicando, mostrando. E a criança vai entender. E quando ela entende, eu penso assim, eu vejo pelas minhas netas, né? Que estão na Bahia. Outro dia, uma das minhas netas liga, né? Ela liga para mim. Aí eu falei assim, você não está indo para a escola? Brinquei com ela. Ela falou assim, não, vovó, você não sabe que a gente não pode sair de casa? Eu falei, não sabe por quê? Falei, porque tem uma coluna, ela ainda falou, a coluna vírus, ela não fala, tá aí, a gente não pode sair, a gente não pode pegar na mão, a gente não pode beijar, sabe? Então,
já foi explicado isso para ela e ela fica ali, ela aprende a ficar, sabe? Ela entendeu, porque foram explicados para ela isso, né? Ó, então tem o horário, levantam de manhã, eles têm uma matéria da escola que elas sentam para fazer a matéria, depois pode brincar um pouco, depois tem horário de almoço. Não mudou a rotina, sabe? Só não sai de casa, mas ali dentro está continuando, sabe? Então, é por aí, a obediência é por aí. Quando a gente fala com criança, tem que ser de uma maneira mais amena. A gente, quando fala assim também da obediência, né? A gente pode olhar por vários caminhos, né? Se eu consigo, se eu obedeço de forma voluntária, porque eu entendi aquilo, ou se eu sou obrigada, né, a obedecer. Se eu obedeço fielmente aquilo que foi me passado, ou se eu faço Mais ou menos. né? E nesse sentido da obediência, se eu sou confiável, né? Uma Por isso que pessoa eu falei do meu exemplo, né? e eu acho que vale uma boa reflexão, né? Porque assim, quando a gente fala de ser exemplo para os filhos, né, nessa questão da obediência, preciso mostrar como é ser obediente, né? Então, se a gente combinou uma coisa, eu não posso, né, fazer Se diferente, você prometeu, você tem que cumprir. Exatamente. Né? né? Isso é importante. Sabe, nas mesmas coisas, Érica, você fala, a gente sempre fala, não pode ultrapassar um sinal vermelho. Tá? E você está com o seu neto, com o seu filho no carro, e você passa. É lei, não pode. Você saiu para dirigir 100 quilômetros por hora e você corre com a roda. De repente chega, você vê um radar, você diminui com a criança perto. Você está infringindo lei. Se você quer mudar uma lei, você não tem que infringir. Você tem que lutar para que essa lei mude, mas não infringir, tá? Uma vez eu estava fazendo uma palestra e uma professora falou assim, sabe que isso é muito importante que você falou, Maria Luz, porque ela dá aula para criança de 5 anos. Nessa época de começo de ano, que todo mundo está falando de imposto de renda e tudo mais, ela falou assim, conversando com a turminha lá, falou assim, meu pai é vivo, ele não paga imposto de renda. Meu pai é vivo, não paga imposto de renda. Que lei que é essa, né? Entra o comportamento junto, entra tudo aí, né? Na obediência, no cumprimento da regra. Esse quarto princípio, né, ético básico se complementam, né? Uma lembrança aqui do Luiz Fernando, né? Ficou. Eu acredito que sim. Bom, eu explorei essa parte, eu não sei se você tem mais alguma coisa, vocês querem perguntar alguma coisa, a gente está aqui à disposição, né? Érica, se você quiser falar alguma coisa também, a gente está junto. Olha, em relação ao princípio, né? A gente tem, assim, instâncias, né? Pessoas diferentes, né? No mesmo ambiente. Precisa ficar claro, né? Independente de ser para uma criança, para um adolescente, né? Até para um adulto, que precisa ter uma referência, né? A quem ele deve obediência. Você quer falar um pouquinho sobre isso? A gente fala muito de líder, né? O líder, né? Quem é o líder, né? Porque existe o líder do bem e o líder do mal, vamos dizer assim, né? O líder negativo, né? Quem é o líder dentro da casa, né? Quem é você, a quem você vai responder? Quando tem pai e mãe, os pais têm que falar a mesma língua, tá? Então ele sabe que se ele fizer tal coisa, a pai e a mãe vão opinar, né? Se não acontece isso, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, ele vai manipular. Então, a criança aprende a manipular, faz de uma maneira diferente, né? Então, a gente tem que pensar muito. Como é que está, né, nosso... E isso aí também tem uma coisa que eu acho importante, principalmente falando de ética, que nós temos, a gente traz da nossa infância, da nossa raiz,
tipo, a ética, né? Dependendo do que foi passado para nós trazemos isso para nossa carga. Quando a gente escolhe casar com uma pessoa, né? A gente pensa que está casando com uma só, mas a gente casa com a família inteira, né? E aí, como é que a gente vai trabalhar isso sendo diferente em algumas coisas, né? Por exemplo, você tem que juntar os dois, os dois comportamentos, as duas condições de que veio, né? Nós não podemos criticar o outro e nem não podemos também ser submissos, mas a gente tem que juntar para formar a nossa família, tá? Então, isso faz a gente refletir, né? Meu marido é de um jeito, eu sou de outro. O que eu faço? O que nós vamos fazer com os nossos filhos? Eles vão obedecer a ele, eles vão obedecer a mim. Tá? Eu lembro que a dona Mara, uma vez, numa palestra, ela falou o seguinte, ela falou que ela casou com... Isso eu estou falando porque ela deu numa palestra, né, pra gente, não é partilha. O marido dela é de uma religião, ela era de outra. E aí ela queria que os filhos fossem para a religião dela. No fim, ela pensou, depois que refletiu muito, falou assim, não, eles vão fazer a escolha deles, eles podem ir na dele e pode ir na minha também. Né? Então, falando a mesma língua, quando a gente se entende aí, as crianças têm uma referência. Os filhos têm uma referência dos dois, tá? Bom, Maria Lúcia, ó, nós temos aí um pouco mais que 7 minutos para a gente, né, fazer essa parte do encerramento. A gente quer lembrar das metas, né? Você quer falar? Então, Pode falar. queria lembrar, né, quem está participando com a gente hoje, que a gente vai, né, tentar registrar, né, o que a gente recebeu hoje de informação e onde isso, né, a ficha caiu, onde que isso, né, tocou a gente, né? O que que você já percebeu aí desse princípio que você precisa trabalhar mais? Tem uma frase aqui, Maria Lúcia, olha, que é para a gente começar a nossa reflexão, tá? Tá. É indispensável que existam leis, porque a espécie humana precisa viver de modo gregário para poder sobreviver, pois do contrário, já teríamos sido extintos. Todo mundo anota essa frase para refletir um pouco, né? E aí, assim, nós vamos passar agora algumas perguntinhas para que a gente possa começar a nossa reflexão e as nossas anotações lá no nosso, né, no nosso diário, no nosso caderno, como vocês quiserem chamar, tá bom? A primeira pergunta é se é simples para mim observar e respeitar as regras. Então, assim, eu tenho facilidade para entender ou eu tenho dificuldades para entender as regras. E se depois de entendê-las, eu respeito, né? Na sua integridade. Não é do jeito que eu entendo, é na integridade Do jeito daquela que tem regra. que ser. Do jeito que tem que ser. Certo? Ó, estão pedindo para eu ler a frase novamente aqui, tá? É indispensável que existam regras, porque a espécie humana precisa viver de modo gregário para sobreviver, pois, ao contrário, já teríamos sido extintos. A primeira pergunta, então, se é simples observar e respeitar as regras. A segunda, sou coerente na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos e com o mundo em que vivo? Isso é importante a gente responder, né? Se eu sou coerente, né? Se eu cumpro as minhas regras dentro da minha casa, como é que eu sou no trabalho, né? Com os meus amigos, de que maneira eu estou agindo, né? De que maneira eu estou fazendo. Isso principalmente na questão ética, né, Maria Lúcia? Exatamente. É na ética. Sou aquele em que se pode confiar, né? Quando me delegam alguma função, alguma responsabilidade, quando eu estou no meu papel, eu sou uma pessoa confiável. Exatamente. Bom, essas são as 3 perguntas. Depois eu vou postar lá para vocês, tá? Para a gente poder
Aí, Maria Lúcia, a gente precisa agora trabalhar as metas, né? A intenção da gente participar desse encontro aqui é que a gente continue fazendo o programa funcionar, Certo. né? Vamos dar alguns exemplos, então, de metas, de como a gente pode pôr em prática esse princípio? Então, as metas são. A gente já falou aqui que as metas são metas fáceis, aquelas metas que a gente sabe que a gente pode cumprir, né? Não colocar coisas exorbitantes, porque nós não vamos conseguir, tá? Então, a gente tem que pensar em uma meta fácil, tá? Fácil para a gente, né? Pensar como que está a obediência na minha casa. Isso é uma coisa que pode, né? Eu estou sendo objetiva quando eu coloco as minhas ordens, as minhas regras da minha casa. Se eu não estou, eu posso começar devagar, mas começar a fazer alguma coisa, não é? Então, como que eu vou colocar isso? Como é que eu vou fazer? Bom, eu já canso de falar, não resolvo, já falei isso. Canso de falar, eles não escutam. Escreva, deixa escrito, dá uma cópia para eles. Eu fiz isso com meu filho. Ah, mas eu não entendi o que você falou. Então, a partir de hoje, vai estar escrito aqui, ó. Eu te dou uma cópia, fico com uma cópia, você fica com outra. Então, aí você começa a perceber que vai mudando as coisas, né? Então, isso é um exemplo, tá? Eu falo a mesma língua que meu marido, o meu marido fala a mesma língua que eu, nós estamos juntos nisso, né? Aí, na educação dos filhos. Oi? Tem, por exemplo, algum problema com alguns filhos de comportamento inadequado, desobediência. Isso precisa ser ajustado. Isso também é uma possibilidade de meta. Como a gente vai organizar, né? Reorganizar esses papéis. Como a gente vai colocar ele no lugar dele? Com amor, mais exigência, né? Mais exigente. O amor tem que estar em primeiro lugar. Isso é imprescindível, tá? A Regina está colocando assim, caso não sejam cumpridas as responsabilidades, o que faz? O que a gente pode fazer? Né? Isso precisa ser combinado antes. Tem que combinar. A gente tem que, quando a gente colocar as regras, ou quando a gente colocar ou por escrito ou não, se você não cumpriu, tem tal sanção. Alguma coisa vai acontecer, mas você tem que deixar explícito isso, né? Então é importante isso também. Maria Lúcia, nós estamos com 1 minutinho. Tá. Tá? Olha, gente, eu quero agradecer muito. O que você quer fazer? Quer falar alguma coisa mais? Pode falar. Encerrar. Eu quero agradecer muito vocês todos que participaram da nossa live, né? Ao Luiz Fernando, né, que participou conosco. Obrigada, Luiz Fernando. Qualquer dia você vem falar conosco também, né? A gente está esperando, viu? E é importante a sua fala também para a gente. Eu espero ter passado aquilo que eu pensei em passar, né? Se vocês tenham gostado, mandem para mim depois assim uma avaliação. Acho que para a gente é importante, né, Érica? Para a gente saber como que a gente está, né? Aonde a gente precisa melhorar. Eu tenho certeza que a gente precisa melhorar muito, mas é importante isso, tá? Muito obrigada. Fiquem com Deus e que a gente continue cada vez melhor, trabalhando infinitamente para o amor exigente. Lembrando, pessoal, que assim, dentro desse, né, contexto aqui, dessa possibilidade de fazer uma reunião online, que a gente tem que refletir a respeito desse tema, registrar, né, a nossa partilha, os nossos pensamentos, sentimentos, né, e propor uma meta relacionada a esse assunto. Quem já está usando esse caderninho aí, já tem sinais de que as coisas dão resultado. Ainda assim, né, os nossos coordenadores de grupo estão disponíveis, né, Maria Lúcia? Havendo necessidade. Sim, claro. Todos nós estamos disponíveis. E toda terça a gente vai estar aqui a partir das 8 horas. Bom, exatamente. Obrigada a todos. Maria Lúcia, mais uma vez, muito obrigada. Viu? Obrigada a você, viu, Érica? Fiquei com Deus. Tchau, tchau. Gratidão, pessoal. Boa noite. Boa noite.